Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 12, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Versículo 11, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nesta noite nós lemos a Tua Palavra e Te agradecemos. Agradecemos pelo privilégio de lermos as Escrituras e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua Palavra se revele, se renove aos nossos corações e que possamos ser tocados, abençoados, abraçados pelo Teu Espírito e que possamos sair deste lugar ao final deste culto Te amando mais, sendo mais parecido com o Senhor, mais alinhados com o Teu propósito para nós. Em nome de Jesus, use a minha vida, fale conosco, nós abrimos os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui Jesus está pregando o sermão mais conhecido do seu ministério, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. E Jesus fala aqui com os fariseus, com os religiosos e também com os seus discípulos, com aqueles que queriam ouvi-lo. E Jesus vem ressignificando muitas coisas da tradição judaica, da lei de Moisés. Jesus vem tornando tudo mais vivo e mais profundo do que eles achavam que era. E Jesus aborda muitos temas neste sermão. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre oração. O assunto aqui é oração, tanto que na Bíblia, se você for ver lá, tem um subtítulo, antes desse texto que começamos a ler, que diz o seguinte: Jesus encoraja a oração. Então o tema aqui, quando Jesus fala, peçam e será dado, busquem, batam na porta, ele está falando sobre oração. E a palavra de Deus, ela é repleta de promessas. Deus ama fazer promessas para nós, seus filhos, promessas com princípios, e muitas dessas promessas são incondicionais. Deus vai fazer independentemente de nós fazermos alguma coisa, mas outras destas promessas são condicionais. Jesus vem dizendo: se vocês fizerem algo vai acontecer. Se vocês derem um passo nessa direção, existe uma promessa, existe uma bênção que vai seguir a vida de vocês, e vocês vão colher frutos desta ação que vocês estão fazendo. Esse é o caso aqui. Nós vemos aqui algumas promessas que são condicionais. Qual que é a promessa aqui? Você vai receber. Você vai receber, é uma promessa. E qual é a condição? Você precisa pedir para poder receber. Você precisa fazer alguma coisa. Qual que é outra promessa que nós vemos aqui? Você vai encontrar, você vai achar. Mas para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer, a condição é buscar. Se eu buscar, eu vou encontrar. Qual que é a outra promessa? Você vai ter uma porta aberta diante de você. E qual é a condição aqui? Bater nesta porta, para que ela se abra. E aqui eu já vejo uma grande lição para as nossas vidas, porque nós que amamos a Deus, muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer tudo por nós. Muitas vezes nós achamos que se apenas acreditarmos, tudo vai se resolver sozinho. Nós oramos, clamamos e na verdade desejamos no nosso coração vermos milagres, desejamos vermos portas abertas. Se eu perguntar aqui essa noite, quem quer ver uma porta aberta na sua vida, acho que todos nós levantaríamos as nossas mãos. Mas aqui Jesus vem ensinando a importância
da oração, e a importância de pedir, a importância de buscar, a importância de correr atrás, a importância de bater na porta. E existe uma promessa para esse tipo de gente que não se conforma com o que vê, esse tipo de gente que olha às vezes ao seu redor e não gosta muito do que vê, mas que não se conforma com a situação aonde está. Alguém que clama, alguém que deseja mudança, alguém que vai atrás e que não aceita o que está vendo diante dos seus olhos. Deus gosta desse tipo de gente, amém? E para esse tipo de gente há promessas. Existem promessas de receber, existem promessas de portas abertas, existem promessas de encontrar aquilo que se busca. Amém? Deus é bom e Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Agora, uma pergunta que cabe aqui quando nós falamos sobre receber algo, vivermos algo, pedirmos algo, uma pergunta importante aqui é a seguinte: o que você deseja? O que você quer? Antes de pedir, é muito importante que você saiba o que você vai pedir. Se Deus estivesse aqui, e Ele está diante de você, e Ele falasse, como disse ali para aquele cego, como disse para outras pessoas: o que você quer que eu te faça? Qual seria a tua resposta e a minha resposta? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, não é verdade? Existe aquela máxima: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vale. Se você pensar aqui comigo, eu quero ir para a praia, eu quero nadar no mar, e você pegar aqui a rodovia a Castelo Branco, você nunca vai chegar na praia, não é verdade? Porque não serve, qualquer caminho não serve. Se você quer ir à praia, tem a estrada que vai para a praia. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, não adianta pegar Fernão Dias vai para Minas Gerais, você tem que pegar a Dutra. Você está entendendo? Então, quando você sabe o que você quer, você sabe para onde a tua vida vai caminhar, porque as nossas decisões, elas precisam estar alinhadas com o nosso destino, as nossas escolhas precisam estar em concordância com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Muitas pessoas desejam boas coisas, mas escolhem o contrário. Vão por caminhos contrários. Pastor, eu amo a Deus, eu quero mais de Deus, eu entro neste lugar, a minha vida é tocada, é abençoada, mas quando nós saímos daqui, às vezes as nossas escolhas são diferentes. As nossas escolhas não dizem que nós queremos mais de Deus, as nossas escolhas nos afastam de Deus tantas vezes. É importante pensarmos o que queremos receber de Deus. O que queremos, o que você quer que Deus faça na tua vida? É importante saber para onde você está levando a tua vida, qual é o teu propósito, para o que Deus criou você. Você precisa ter clareza do que você quer pedir, para então poder pedir, amém? E aqui nós temos na verdade uma solução e um problema. Uma solução se você pensar que o teu desejo está alinhado com a vontade de Deus, porque aí está lindo, você vai pedir e Deus vai fazer, porque Ele também quer, você também quer, Ele tem todo o poder para fazer, então será feito, aleluia. Agora, pode ser um problema também, porque muitas vezes os nossos desejos podem não ser os mesmos desejos de Deus. Muitas vezes a nossa vontade pode ser que não seja exatamente aquilo que Deus deseja. E se não for, se não estiver alinhado minha vontade com a de Deus, nada vai acontecer. Porque Deus não tem compromisso com as nossas vontades. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com os princípios que Ele estabelece. Se eu desejo algo que foge da vontade de Deus, eu posso pedir e eu posso clamar, mas não vai acontecer, porque está contrário à vontade de Deus.
Então falar de oração é muito importante na nossa caminhada com Deus, porque a oração sustenta a nossa vida. Quando nós oramos conforme a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza de que irá acontecer, amém? Se você ora conforme o que Deus deseja para você, espere respostas, espere um agir poderoso de Deus. Tiago 4 vai falar sobre isso, eu quero ler com você. Tiago 4, do 1 ao 4, diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Diga, não pedem. Versículo 3: pedem e não recebem, porque pedem mal. Diga, pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A Bíblia fala de gente que pede. Antes disso, a Bíblia fala de gente que não recebe porque não pede. Acabamos de ler isso aqui. Então eu entendo que muitas vezes Deus quer fazer, mas eu não peço, eu não oro sobre aquilo, eu não busco aquilo. E por mais que Deus queira fazer, muitas vezes Ele não faz. Aqui eu aprendo um princípio: Deus responde à oração. Você crê? Deus responde. E certo homem de Deus disse uma vez que muitas das coisas que vemos na terra, talvez a maioria das coisas que vemos na terra, Deus faz na terra em resposta à oração de alguém. A oração de alguém. A Bíblia está forrada de promessas, Deus dizendo: clama a mim e eu te responderei, e eu te anunciarei algo grande que você ainda não sabe. A Bíblia diz: aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. A Bíblia diz, a salmista fala: de manhã eu elevo a ti a minha voz, eu oro e fico esperando. A Bíblia fala sobre oração. Jesus mesmo no Sermão do Monte, aqui um capítulo antes, aqui no capítulo 6, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos. Mas a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida, não é uma reza, não é uma oração decorada, mas é um modelo de oração. E ali Jesus ensina sobre a importância de dar a glória a Deus, de dizer: santificado seja o teu nome, de separar, de considerar Deus de uma forma em honra. Ele está santo, ele é santo, ele está separado. E pedirmos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, orarmos conforme a vontade de Deus, liberarmos perdão e pedirmos perdão também enquanto oramos. Perdoa as nossas dívidas, nós perdoamos os nossos devedores, agradecer o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, pedir livramento do mal, para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que vivamos para a sua glória, para o seu reino, para o seu poder. É um modelo de oração. E a oração que Deus responde é essa, uma oração conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Então esse tipo de gente que não pede, não recebe. E Tiago fala depois de um tipo de gente que pede e não recebe, mas por mais que tenha pedido, porque pede mal. Porque pede para os seus próprios prazeres, para escolhas egoístas, para aquilo que vai tornar a sua vida mais confortável apenas, que não pensa no outro, que não pensa no próximo, que não pensa em abençoar, somente em ser abençoado, gente que não se importa com os outros. Agora, o que eu preciso fazer então, para descobrir a vontade de Deus, para poder orar,
poder orar conforme a vontade de Deus e poder ter a certeza de que eu vou receber o que eu estou pedindo. Ali no mesmo capítulo, Tiago 4, ele vai dizer um pouquinho mais para frente, versículo 7, ele diz assim: portanto, então ele vem concluindo o raciocínio e ele diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha, é uma promessa condicional também. Se você resistir ao diabo, ele vai fugir da sua vida. Mas continuando aqui, ele diz, versículo 8: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e a alegria de vocês em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se tem um lugar onde nós devemos nos humilhar, onde Deus quer que nós tenhamos um coração humilde, humilhado, é diante da sua presença. Se tem um lugar para você e eu chorarmos nesta vida, é na presença de Deus. Aquele que se prostra diante de Deus, fica de pé diante do mundo, porque Deus nos fortalece, é Ele que tira o melhor de nós nos nossos piores dias, é Deus quem nos levanta, quem enxuga as nossas lágrimas, que troca as nossas vestes, dele vem o nosso socorro. Dele vem o nosso socorro. O meu socorro, o teu socorro não vem do seu chefe, não vem da sua empresa, não vem da economia do Brasil, não vem da política. O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você quer aplaudir? Aplauda. Muitas vezes a gente olha para a situação e você vive a sua vida pelo que os seus olhos estão vendo, mas há um segredo, quando Deus fala, e Jesus no Sermão do Monte fala também, quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai, Ele que te vê em secreto, te recompensará. Existe um poder, um segredo poderoso quando nós oramos. Tudo que o diabo não quer é que você ore. Tudo que o inimigo quer é encher a tua agenda de atividades, encher o teu feed de notícias e fotos, para que você não tenha tempo de orar. Mas quando nós quebramos essa rotina, entramos na presença de Deus, os céus se rasgam sobre nós, e nossa vida entra no sobrenatural, no que se sobrepõe ao natural, no mundo espiritual. E milagres acontecem, maravilhas acontecem, tudo pode estar caindo ao teu lado, você sai da presença de Deus, no fim de um tempo de oração, você sai fortalecido. Você e eu encontramos a boa parte, como nós cantamos, na presença do Senhor. Então Tiago diz: larguem os seus pecados, pare de ter a mente dividida, parem de, como ele diz aqui, parem de ser indecisos. Uma outra versão vai dizer um ânimo dobre. Alguém que quer Deus, mas quer os prazeres do mundo também. Alguém que vem à igreja de terça-feira ou de domingo, mas que de sexta e de sábado quer ir para outros lugares também. Meu irmão, Deus não está em todos os lugares com sua presença revelada. Quando você estuda a Bíblia, você estuda sobre a onipresença de Deus. Deus é onipresente e isso quer dizer que Deus está em todos os lugares, mas a manifestação da sua presença não está em todos os lugares. Ele se revela, ele se torna presente de fato. Deus vê tudo, ele sabe de tudo, mas aonde ele se revela não são em todos os lugares. Por isso que tem vezes que as nossas escolhas nos levam a tristezas, porque muitas vezes a gente vai a lugares também onde Deus até está conosco, mas Ele fica lá na porta, Ele não entra conosco, e as escolhas que fazemos dali em diante são tragédias, são tristezas, porque Deus não está conosco, porque Ele não está em
onde o pecado está, ele não está aonde os seus princípios são quebrados. Quer ser feliz? Honre os princípios de Deus. A vida é fácil, como o Thales Roberto diz, a gente aqui complica tudo, né? Ore, seja cheio com a presença de Deus. Ele diz o segredo para Deus te exaltar, e essa parte todo mundo quer, que Deus exalte a sua vida, que Deus exalte a sua vida, e este é o desejo dele antes de tudo, antes de ser o meu e o seu, é o desejo de Deus. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Deus não está encolhido, Deus não está de costas, Ele nos ama, Ele deseja. Mas o mesmo texto vai continuar e vai dizer o seguinte: mas os seus pecados fazem separação entre você e Deus, e os seus pecados escondem o seu rosto de vocês. Então, qual é o segredo para orarmos conforme a vontade de Deus? Estarmos na presença de Deus de verdade, nos sujeitarmos a Deus, buscarmos a Deus, transformar aquilo que nós achamos que é alegria, mas é uma alegria passageira, deixarmos isso para trás e vivermos para o Senhor. Amém? Que nessa noite venha sobre nós um desejo de consagrarmos mais a nossa vida ao Senhor, de buscarmos mais o padrão de Deus para a nossa vida, que as nossas escolhas sejam alinhadas com o destino que Deus tem para cada um de nós. Amém? Aleluia. Salmos 37, versículo 4, ele diz lá: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se. Outra versão vai dizer: deleita-te no Senhor, tenha prazer, encontre prazer na presença de Deus, porque é como aquele versículo que Jesus vai dizer no Sermão do Monte também. Ele vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que Jesus está dizendo quando Ele fala isso? Aquilo que é importante para nós, aquilo que é um tesouro para nós, aquilo que realmente vale a pena no nosso entendimento, é nisso que nós vamos gastar a nossa energia, não é verdade? Você começa a namorar com alguém, aquela menina ganhou a sua atenção, você rapaz, e você quer fazer de tudo, arruma tempo, não tinha tempo para nada antes, agora vê ela todo dia, não é assim? Pensa nela durante o trabalho fica até mais improdutivo, porque é tanto amor, é tanta vontade de agradar, que a gente arruma um tempo, a gente é assim, né? E os solteiros estão dizendo: vem logo, Senhor, faz na minha vida também. Amém, vai chegar, irmão, conforme a vontade de Deus, não vai procurar no lugar errado que não vai receber, amém? Agora, porque é isso, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Quando você está na presença de Deus, quando você tem o seu prazer no Senhor, automaticamente os nossos valores mudam, automaticamente as nossas prioridades mudam. Talvez se você se converteu há pouco tempo, você sabe do que eu estou falando, sua vida vira uma bagunça, aquilo que era tão legal perde totalmente o sentido, não é verdade? Quantos já viveram isso? A gente começa a mudar, a trocar as prioridades, as perspectivas, o nosso olhar muda, os nossos desejos, as nossas vontades mudam, e não porque alguém impôs sobre nós, mas é porque nós amamos tanto a Deus, nós estamos na presença de Deus, nós queremos agradá-lo, porque o amamos, e então os nossos desejos passam a mudar. O salmista diz: o segredo para que Deus realize o desejo do seu coração: agrade-se do Senhor, tenha nele o seu prazer. Amém? Quando nós temos e fazemos orações alinhadas com a vontade de Deus, nós podemos esperar por respostas poderosas. Não espere algo pequeno de um Deus que é extraordinário. Não espere algo limitado de um Deus que é grande. Amém? Muitas vezes as nossas orações devem dar vergonha diante de Deus. Senhor, aquela casinha, aquele negocinho,
Não espere algo pequeno de um Deus que é grande. Agora, para que você quer aquele negócio? O desejo egoísta, Deus não vai fazer. Mas se você quer para abençoar outras pessoas, para realmente poder estender a mão e ser uma bênção, Deus quer fazer. Deus já queria antes de você pedir, mas Deus espera ser solicitado. Deus é um cavalheiro, Ele não invade a vida de ninguém. Você fala, meu Deus tomou a minha vida. Deus tomou porque você convidou a Deus para tomar a sua vida, porque Ele não invade a vida de ninguém. Apocalipse 3:20, Ele mesmo está lá, ó. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei no seu coração. Então, quando nós desejamos a Deus, Ele tem autorização, legalidade, autorização, liberdade, para então fazer algo extraordinário em nossas vidas. Amém? Qual é a importância da oração? Certa vez perguntaram isso para Hayden Wilson Tozer, ou mais conhecido como A.W. Tozer, um homem de Deus, autor de muitos livros maravilhosos, já li alguns dos seus livros, e perguntaram para ele, estudioso da palavra, o que era mais importante, o estudo da palavra ou a oração? E aí ele sabiamente respondeu o seguinte, com outra pergunta, ele falou assim, e para um pássaro, o que é mais importante? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Da mesma forma, a palavra e a oração sustentam a nossa vida com Deus. A palavra e a oração, a palavra e a oração, a palavra e a oração. Quanto tempo estamos dando? A palavra e a oração. Sabe, a oração cria o que não existe. A oração tem esse poder, acessamos um mundo espiritual que é mais real do que esse mundo natural que a gente vê. Acessamos um mundo sobrenatural onde Deus se move e tantas coisas acontecem e a gente não tem nem ideia, mas está acessível a nós pela oração. A oração, eu coloquei aqui também, quando nós oramos, nós trocamos as coisas de mãos, que estava na minha mão, eu passo para as mãos de Deus. E o segredo também para vencermos é isso. Muitas vezes a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer manter tudo nas nossas mãos, a gente quer saber tudo na ponta do lápis, como vai ser o dia de amanhã e o depois de amanhã e daqui 1 ano e daqui 10 anos. A gente quer ter as respostas para tudo hoje. A gente quer ter o controle de todas as coisas hoje. Pastor, se eu pudesse ver uma foto, um filme de como vai ser minha vida daqui 15 anos, eu pagaria para ver. A gente quer estar no controle. Mas se você caminha com Deus, você já percebeu. O que menos nós estamos é no controle. Não temos o controle, porque nós demos o nosso controle para Deus. Ele é quem está no controle. Mas a gente sempre que fica ansioso e preocupado, a gente pega aquela situação para a gente de novo. Só que a gente não consegue resolver. Então, quantas vezes for preciso, no meio do seu dia, entregue de volta para Deus. Ore e diga, Senhor, está nas tuas mãos esse problema, está nas tuas mãos essa situação, este meu trabalho, essa dificuldade, esta pessoa aqui. E se você se preocupar no meio do dia e pegar aquele problema de novo, ore de novo, entregue de novo nas mãos de Deus, porque é lá nas mãos dele que tem que estar. Amém? Agora, então nós vemos que a nossa conduta, a nossa santidade, a nossa integridade é o que pode liberar a nossa oração ou travar a nossa oração. A falta de santidade, a falta de integridade, as nossas escolhas, a nossa conduta, tudo isso vai influenciar na nossa vida de oração. Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Primeiro confessa o pecado, depois ora. Já teve aquela sensação de que a sua oração às vezes não passa do telhado da sua casa, né? Talvez tenha um pecado lá na tua vida, e por isso que Jesus até começa ali,
primeira parte da oração do Pai Nosso falando: perdoa-nos, perdoa-nos, porque o perdão libera o acesso à presença de Deus. Esteja com a tua vida limpa, esteja com a tua vida livre diante de Deus. E confessem os pecados e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E ele termina falando essa frase maravilhosa: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Outras versões vão dizer: a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Outra versão vai dizer: ela é poderosa e ela é eficaz. A oração, quanto mais oração, mais poder nas nossas vidas. Quanto menos oração, menos poder de Deus nas nossas vidas. Tem gente que fala, né, se ficar, o bicho come, né? Se correr, o bicho pega, mas se orar, o bicho foge, amém? Esse é o nosso poder em Jesus. Está algo empacando a tua vida, você se vê numa tribulação, numa angústia, numa necessidade, meu irmão, vai ficar quieto, calado e sofrendo até quando? Hein? Deus quer te abençoar, a parte de Deus está tudo certo. Ainda tem crente que reclama e diz: Deus não me vê, Deus não faz nada para mim, pastor. Ué, você está orando? Tem momentos que a gente tem que rasgar o nosso coração, dobrar o nosso joelho, chorar na presença de Deus e guerrear em oração. A gente é muito passivo às vezes, a gente é muito quieto e aceita muito as adversidades, mas que não seja assim, guerreie em oração. Amém? 1 Pedro 3,12, ele diz lá: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus ouve quando oramos. Deus para tudo e Ele ouve, os seus ouvidos se inclinam, os seus ouvidos estão abertos para a nossa oração. Quanto nós perdemos porque não oramos, o quanto nós deixamos de viver porque não pedimos a Deus, o quanto nós batemos cabeça na nossa vida porque fazemos tudo do nosso jeito, quando nós deveríamos levar a Deus em oração. Tem um corinho antigaço, misericórdia, nem não revela a minha idade porque é muito mais velho que eu, que dizia assim: ó que paz nós perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós sofremos mais do que precisaríamos, essa é que é a verdade. Deus esta noite me trouxe aqui para te lembrar: você tem uma arma, você tem uma chave, você tem um segredo, que é a oração. Amém? Uou! Agora, e ele diz a segunda parte do texto, 1 Pedro 3,12, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, coisas que eu vejo que podem impedir a minha oração: pecado, praticar o mal, fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Tem uma para os maridos aqui também, ó. 1 Pedro 3,7, maridos, igualmente vocês, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, e as mulheres digam amém, né? Cutuca o marido aí, essa é a hora. Honra a esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Briga com a mulher para ver, Deus não vai ouvir a tua oração. Misericórdia, que palavra dura, hein, pastor? Arruma um jeito aí, arrume o seu jeito, dê seus pulos, mas esteja em paz com a tua esposa, para que as tuas orações sejam ouvidas. Então eu posso ter a minha oração interrompida? A Bíblia diz que pode, dependendo do meu caráter, dependendo das minhas atitudes. Muito do que Deus faz é uma resposta à nossa vida. Você busca, você encontra, você pede, você recebe, você briga, tudo fica travado na tua vida também, é uma resposta à tua ação. Por que Jesus fala por 3 vezes essa intensidade de busca? Ele fala pedir, ele fala buscar, ele fala bater na porta. E os 3 verbos estão aqui no imperativo, é uma ordem: peçam, peçam
e vocês vão receber. Busquem e vocês vão encontrar. Batam na porta e essa porta vai abrir. Aqui Jesus está falando sobre perseverança. Diga isso, perseverança. Porque Deus sabe que nós somos bons em desistir. Você começa a dieta na segunda, ali na quarta você já roubou um bombonzinho sem ninguém ver, né? Na sexta-feira já está comendo pizza. A gente é assim, né? Você começa a ler um livro, capítulo maravilhoso, que introdução, posta no Instagram, aí replica a frase, manda para todo mundo, no grupo da família. Só que o livro tem 20 capítulos. A gente para ali no 3, no 4, no 5. Alguns mais aflitos vai lá no ilustradamente, lá no resumidamente, vê já o resumo do livro e já vai para o próximo. Porque a gente é bom de desistir. E Jesus sabe disso, e Ele vem dizendo sobre a importância de não desistirmos. Gente de Deus, não desiste fácil, está me ouvindo? Gente de Deus, toma um não na sua vida profissional e não desiste, Pega aquele não, joga lá no lixo e fala o seguinte: Deus me deu uma visão, uma promessa. O que é visão? É uma foto do futuro que te traz paixão. Isso é visão. Você tem uma visão, você sabe onde a tua família vai chegar, você sabe que aquela pessoa que não está aqui hoje vai se converter, porque Deus vai alcançar ela lá. Aí você vai, convida uma vez para vir para a igreja, não vou. Aí você convida a segunda vez, manda um versículo, a pessoa não responde. Aí você fala: quer saber, deixa para lá mesmo, cada um faz suas escolhas, né? Ué, você não queria? Não era o desejo do teu coração? Deus não te incomodou sobre isso e você vai aceitar um não? Misericórdia, irmão. Você tem um projeto, a tua empresa, para expandir, para avançar, você apresenta, alguém diz não. Deixa para lá aquele não e apresenta para o próximo. Nós desistimos muito fácil, e Jesus está falando: para alcançar algumas coisas na tua vida, você vai precisar ser perseverante, você vai precisar procurar, bater, correr atrás, fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, meu filho. Seja perseverante. Jesus está falando sobre resiliência, Jesus está falando para termos coragem de continuar, mesmo quando parece que nada está dando. Uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que teve pequenas e importantes decisões todos os dias e não parou de tomá-las, e não parou no meio do caminho até se tornar uma pessoa de sucesso. O mesmo vale para a nossa vida espiritual. Você obedece a Deus, você ora, você clama, parece que nada está acontecendo, só os grilos, cri, cri, cri. E a gente desiste. E Deus queria ver até onde você quer mesmo esse negócio, até onde que você quer mesmo que eu faça isso na tua vida. Até onde vai a tua fé? Até onde vai? Quando você recebe um não, você desiste? Ou a tua fé te leva a passar por cima das montanhas e alcançar o inalcançável? Eu estou falando aqui hoje com gente que ama a Deus, e nós que amamos a Deus, a palavra de Deus diz: se quiseres me ouvires, vocês viverão o melhor desta terra. O melhor não é o pior, o melhor não é o mais ou menos, o melhor é o melhor. Não desista, persevere, que a tua fé seja encorajada nesta noite, em nome de Jesus. Gálatas 6,9 diz lá: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Aí tem uma virgulazinha: se não desanimarmos. Fiz o bem. Eu fiz o bem, pastor, mas nada acontece. Elogiei minha esposa, mas ela está virada. Ué, você fez o bem, e o que a Bíblia diz? Parabéns, continue fazendo. Continue fazendo. Mas eu sou fiel, lá no meu trabalho eu chego antes do horário, eu entrego as coisas antes do prazo, parece que ninguém me vê. Fez o bem? Parabéns, continue fazendo. Porque no tempo certo você vai colher. A Bíblia diz, não sou eu.
É Deus dizendo para nós. Você vai colher se não desanimar. Ah, pastor, cansei de ser trouxa. Falei. Ué, o quanto você quer ter um casamento abençoado? Diz para mim, diz para Deus. O quanto que isso é importante para você? O quanto que é importante para você ver o teu familiar salvo? O quanto que isso mexe e te incomoda? Ué, continua. Porque a vitória na vida do Filho de Deus não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque é certa, porque é real, vai acontecer. Cada dia a mais nessa tribulação que você está passando, é um dia a menos, mais perto da tua vitória e da tua colheita. Recebe isso na tua vida? Em nome de Jesus. Romanos 5. E estamos caminhando. Romanos 5, do 3 ao 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que é isso, pastor? Você quer que eu fique feliz no meio das tribulações? Essa palavra aqui deve ser para minha sogra, não é para mim não. Mas ele continua dizendo, fique feliz sim, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? A experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. E ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está tudo ruim? Fique feliz, porque não interessa o que você está vendo, interessa o que você crê e o que Deus vai fazer em resposta à tua fé e perseverança, amém? Nós somos daqueles que vemos tudo ruim e já podemos antecipadamente comemorar e agradecer, porque a gente sabe que vai dar certo lá no final. Porque isso é uma questão de desistir, e eu não estou a fim de desistir, então eu vou viver esse negócio, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, mas existe muito aprendizado no esperar de Deus. Tem coisa que se Deus fizesse hoje, nem você nem eu estaríamos prontos para viver. Então Ele faz questão da gente esperar mais um pouquinho, até porque o caminho da espera é um bom caminho. A gente ora mais, a gente busca mais a Deus, parece que nos nossos piores dias a gente se aproxima mais de Deus, não é? A vida faz isso com a gente, e talvez Deus precisava mesmo que você estivesse mais perto dEle, para Ele poder liberar as bênçãos que Ele desejava. Aproveite o caminho, amém? Por último aqui, Mateus 7, do 9 ao 11 nós lemos: ou quem de vocês que o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Pedir um peixe vai dar uma cobra? Ora, se vocês que são maus, são humanos, são falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Deixa eu te lembrar, eu e você temos o melhor Pai do mundo. Deus é o nosso Pai. Eu não sei se você teve um bom pai, tem um bom pai aqui nessa terra, mas até para aqueles que não tiveram uma boa experiência com o seu pai, Deus é o seu Pai, e Ele é o melhor Pai do mundo. Deus é amor, Deus nos ama, Deus tem misericórdia, Deus nos corrige, nos levanta, Deus tem paciência conosco, nos perdoa quantas vezes precisarmos. Deus é um Pai que, como Jesus, né? Em Jesus Ele mostrou o seu amor, um amor sacrificial. Ele entregou Jesus para morrer no meu lugar e no teu, porque Ele nos amou, porque Ele desejou as nossas vidas, porque Ele não poderia viver sem nós. Esse é o nosso Pai. Nada é impossível para Deus, porque Ele é todo poderoso, e Ele é um Deus de amor que quer o nosso melhor. Fechou, pastor, está tudo resolvido. Não se preocupe, não aflija o teu coração. Você tem um Pai, e a Bíblia faz questão de dizer que o seu Pai está nos céus. Se tem um lugar que está tranquilo nessa noite, não tem enchente, não tem guerra, não tem perseguição, é lá no céu. No céu existe um trono, e o seu Pai está sentado no trono, reinando com poder, governando todas as coisas, acima de todas as coisas.
acima daquilo que preocupa o seu coração, acima daquilo que faz você perder o sono tantas noites, do motivo das tuas lágrimas. Deus está acima. Aleluia. Nós temos o melhor Pai do mundo. Nós não servimos a um Deus mau, a um Deus carrasco, a um Deus vingativo. Não, nós servimos a um Deus de amor, que tem o melhor preparado para as nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?